Gostaria de, portanto, dizer aos internautas do nosso encanto de poder partilhar dessa festividade que vai tomando conta do nosso país, nessa celebração de mais uma mostra, e se expande para além dele através da rede mundial de computadores. Assim sendo, eu quero me congratular com os internautas e poder dizer do quanto nós nos sentimos felizes de poder fazer valer reflexões em torno do Espiritismo, permeando a nossa vida familiar. Gostaria de fazer, portanto, hoje, uma reflexão coloquial, trazendo de forma bem prática aquilo que a teoria nos enseja a viver enquanto experiências no cotidiano da família. Para que não fiquemos numa análise meramente teórica, sem que o internauta, sobretudo não espírita, não compreenda aquilo que é o espiritismo no dia a dia das nossas vidas, eu vou fazer uma análise um pouco prática, fazendo o nexo da teoria e a prática para nos ensejar compreender a temática e avaliar o quanto o espiritismo em nossa vida familiar é uma bênção infinita. De mim mesmo, costumo dizer que se tivesse que eleger um ponto, um aspecto, ou apenas uma dimensão da minha vida na qual eu pudesse depositar a minha gratidão em maior nível, eu diria que ela não estaria na minha família, não estaria na minha mãe, que é uma pessoa que representou o espírito mais significativo do meu cotidiano na minha convivência, de que não estaria nem no meu corpo, que me enseja viver reencarnado. A minha maior gratidão a Deus é ter o Espiritismo, porque é através dele que eu entendo a minha mãe e sei colocá-la no lugar que ela ocupa dentro do meu coração. A minha família toma um colorido diferente quando o Espiritismo me enseja, através da sua concepção, me dar a oportunidade de valorizá-la, avaliar, perceber e poder atuar com cada membro da minha família que tem um significado na minha existência. O meu corpo, o meu pai e tudo mais só tomam significados positivos na medida em que o Espiritismo abre uma cortina de esclarecimentos e me proporciona uma profundidade de percepção, de concepção, de cosmovisão, que me enseja, desse modo, ter uma interação existencial profunda, graciosa, útil, efetiva e afetiva. Então, esse link que cabe na temática desta mostra é de fundamental importância. O Espiritismo, e ensejando-lhe colocar como cosmovisão na perspectiva familiar e de vida individual, ele se transforma na maior bênção que Deus a mim me concedeu nesta encarnação. Costumo brincar quando coloquialmente falo do meu planejamento espiritual para uma outra existência. Eu costumo dizer que posso reencarnar em qualquer país, em qualquer gênero, ter qualquer corpo, mas uma coisa eu já reivindico, é, por misericórdia, que Deus me conceda nascer desde cedo, desde o berço, num lar espírita. Porque o espiritismo é essa ciência que estuda o espírito na sua movimentação fora e dentro do corpo. Nos enseja a avaliar de onde viemos, para onde vamos e pelo que estamos aqui. Dá-nos a dimensão do valor da dor, da extraordinária experiência do amor, e abre uma cortina para que possamos entender
a finalidade dos conflitos e dos problemas. Nos enseja, portanto, avaliar de que estamos de passagem, como astronautas cósmicos, habitando essa nave espacial chamada Terra. Nós viajamos a 100.000 quilômetros por hora em torno do Sol e estamos vivenciando um processo de poder dar caminhadas sobre o solo da Terra que faz uma movimentação igualmente intensa, que não nos cabe avaliar de forma muito criteriosa o movimento que ela faz em torno de si mesma. Tudo se movimenta no universo. E nós, quando nos movimentamos, nem nos damos conta que estamos numa bolha espacial, vivendo uma experiência existencial para aprender, para evoluir, para experimentar experiências que nos vão acumular de recursos, de ensinos, experiências, portanto, que vão nos prospectar para outros níveis de consciência. Assim sendo, o Espiritismo em nossa vida é essa ciência que vai e abre uma perspectiva de análise aonde nós conseguimos nos localizar, como se nós estivéssemos conectados a um GPS cósmico e pudéssemos consultá-lo por um momento e pudéssemos avaliar quem está próximo de nós e pelo quê, por quê. Quando você consulta o Waze, por exemplo, e vê as avenidas, como elas estão prenhes de carro ou escassas de automóveis, você pode avaliar pelo que, aonde você está, examinando pelo Waze, aqueles que circulam com você. Assim sendo, também na vida, do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista reencarnatório, nós poderíamos usar o Espiritismo para darmos-nos conta de quem está ao nosso lado. Pelo que esses espíritos caminham conosco na posição de uma família. O que diz respeito a você individual e a você em grupo, esta encarnação. Qual é o objetivo da tua encarnação? Pelo que tu estás aí aonde estás, reencarnado no corpo de homem ou de uma mulher, trazendo um conflito, às vezes, do ponto de vista do teu alinhamento quanto à morfologia biológica. Pelo que você tem os pais que têm, os filhos que dispõem. O que fez você nascer em Pernambuco, em Recife, e não em Belém do Pará, a terra do açaí de extraordinária beleza? Pelo que você nasceu no Brasil, e não na África, ou na Suíça? Essas perguntas que nós nos fazemos todos os dias, quando não compreendemos as leis que fazem o movimento da vida, o Espiritismo consegue, com razoável precisão, nos dar a localização, não só onde estamos, mas nos dá a possibilidade da nossa movimentação, para onde estamos indo, de onde estamos vindo, e o que nós devemos fazer. É assim que quando o Espiritismo chega aos nossos corações, nós redescobrimos a vida. É como se tirássemos a venda e pudéssemos enxergar mais claramente as coisas. É como se antes estivéssemos com um óculos sujo e não conseguíssemos entrever muito bem a realidade. E, de repente, vem o Espiritismo e limpa as lentes e você consegue perceber claramente aonde você está e o que você precisa fazer. Assim sendo, quando você se descobre ou se redescobre junto àqueles que fazem parte da tua caminhada, você tem a percepção clara, ou vai ficando cada vez mais clara, do sentido existencial e do significado da tua vida e da importância dessa estrutura chamada família. O Espiritismo é assertivo ao dizer que, tal como a lei da gravidade, a família é uma lei da natureza. Não há como suprimir a família,
ela é lei da natureza. Ela foi se estruturando ao longo da evolução para se colocar dentro da nossa movimentação evolutiva como uma expressão da evolução que nós, seres humanos, fazemos, compondo a família, porque representa uma lei da natureza. E aquilo que é lei da natureza não pode ser derrogada, não pode ser suprimida, não pode ser abolida. Nós não podemos, portanto, fazer uma movimentação, como alguns propõem nos dias atuais, de tanta perturbação, que a família já era, que se suprima a família, de que a família não é uma necessidade. Os espíritos são de tal forma contundentes ao afirmar a importância e a necessidade da família, que dizem que é a família o espaço que se replica para os outros grupos sociais, a sua produção de qualidade interior, de que é a família a responsável pelos laços que serão mais apertados ou não dos outros grupos sociais, e de que atender a família, não no nível egóico, mas no nível da sua transcendência, da sua espiritualidade, é poder fazer um movimento de revolução social mundial. Ou seja, Allan Kardec perguntou aos espíritos o que seria da sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família. E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo, querendo nos prospectar para um entendimento de que quando nós somos muito ego, nós somos muito individualistas, personalistas. E às vezes a gente pensa mais na gente do que no coletivo. E quando você está dentro da família e você pensa mais em si do que na família, você está movido pelo ego. E quando você tenta suprimir a família achando que ela é dispensável, você entrou num desarranjo completamente fora das leis da natureza e você está francamente comprometido em se equivocar, porque você está sendo guiado por uma dimensão egóica, preso à negatividade. Porque a família, em sendo lei da natureza, e você a desprestigiando, desqualificando e querendo exterminá-la, é como se você quisesse negar a própria lei da gravidade. Então, é de importância fundamental, é de valor inestimável que você e eu possamos entender a família como esse espaço que precisa ser vivido individual e coletivamente. Uma coisa não exclui a outra. Nós precisamos ter o nosso espaço de diferenciação, de singularidade. Nós precisamos olhar cada indivíduo como um indivíduo e olhar o grupo familiar como o grupo que se reuniu para estabelecer, através da união, a potencialização de cada membro da família no seu desenvolvimento individual. E cada indivíduo se desenvolvendo, linkado à família, ele devolve para o grupo tudo que ele aprende, tudo que ele sabe e potencializa o desenvolvimento do coletivo grupal familiar. Então, é uma via de mão dupla. A família, enquanto família, estimula o indivíduo e o indivíduo, enquanto indivíduo, estimula o grupo familiar. E assim, cada um em relação ao grupo. Fica, portanto, uma rede de relações nas quais cada espírito individualmente avança mais se está linkado no grupo. E aonde o grupo, enquanto todo, quanto mais está unido, quanto mais ele está integrado, quanto maiores e melhores são seus vínculos, mais ele fortalece, dinamiza o desenvolvimento de cada um dos seus membros. É o exemplo que eu gosto sempre de dar da minha mão. Quanto mais unidos nós tivemos, os indivíduos se diferenciam, cada um tem a sua performance, as suas características próprias, os seus dons, os seus limites, as suas dificuldades. E eles juntos operam de uma forma sincrônica, como grupo, a partir de cada indivíduo, muito sincronicamente. Uma família, portanto, adequadamente posta, ela converge para a união e ela, enquanto força de unidade,
e ela faz um outro movimento que se contrapõe de forma complementar, ela potencializa o desenvolvimento de cada espírito. Então vejam que são duas forças, uma de união e uma de prospecção, de emancipação, de diferenciação. A família não pode ser isso, só união. E ela não pode ser só isso, que são manifestações egóicas, cada um por si, e a família não existe, Deus por todos. Essa é uma prospecção individualista, personalista, egóica. Então, a manifestação é essa. União, e cada indivíduo unido tem garantido a sua especificidade. Então, quando eu olho para a minha história, tive a graça de reencarnar numa família espírita, posto que meu pai, de origem espírita, trazia deficiências do ponto de vista mental e era atendido espiritualmente na época e que a medicina também trazia precárias possibilidades de atendimento medicamentoso, e sendo emergente de uma mãe católica, extremamente católica, de poder rezar a missa em latim, essa composição, esse mix, me ensejou reencarnar numa família como essa. Minha mãe, que lia o Evangelho segundo o Espiritismo para o meu pai e lia a Bíblia para si, deu-se conta, logo, de que ela entendia mais o Evangelho e fazia mais sentido para ela do que para o meu pai, para quem era a atividade que ela desenvolvia no sentido de atendê-lo. Ou seja, o Evangelho tinha mais a ver com a minha mãe do que com meu pai, a despeito de ele ser um espírita. Aliás, minha mãe fez um crescimento para o espiritismo sem nenhum atavismo do ponto de vista da sua crença anterior, que recepcionava, inclusive, os padres em seu domicílio. Era uma relação muito intrínseca, muito profunda, muito cotidiana, mas ela era um espírito tão maduro do ponto de vista espiritual, para compreender o espiritismo, que ela se tornou espírita sem nenhum vestígio do catolicismo. Ela não tinha sequer um atavismo, uma expressão, um gesto que pudesse lembrar do seu catolicismo. Ela conseguiu se desvestir de todos os rituais que são próprios dos católicos. Eu fico sempre muito impressionado quando um espírito com essa maturidade, ele encontrando uma doutrina, ele consegue viver aquela doutrina e como que abrir mão daquilo que não faz sentido para a doutrina nova que ele abraça. Foi assim que aconteceu com a minha mãe. Não tinha sinal da cruz, não tinha vela, não tinha santo, não tinha nada. Eu fico impressionado. E o meu pai, que era espírita, continuou de meia estação, de meia boca, continuou espírita de meia boca até o final da encarnação. Não tinha maturidade para entender o espiritismo. Minha mãe era um espírito espírita antes de reencarnar. Então, era curioso de ver o descompasso. Como é que o meu pai, sendo espírita, lá de família espírita, nunca conseguiu ser um espírita integral, e a minha mãe, que era católica, de missa em latim, de frequentar missas, de participar das procissões, conseguia ser um espírita tão desvestido de qualquer rito, de qualquer culto externo, que o espiritismo não dispõe, não tem essa prática enquanto doutrina no aspecto moral religioso, moral espiritual. Então, essa foi a minha formação, e foi a formação do meu lar, e onde nós podemos ter experiências extraordinárias, e eu já estou compartilhando com vocês essa experiência para mostrar como o espiritismo entra na família e como cada espírito responde de conformidade com seu nível de maturidade do senso moral. Portanto, ser espírita é um grau de maturidade especial do espírito, num certo sentido, para acolher o espiritismo. Não estou querendo dizer que o espiritismo é mais e as outras doutrinas são menos, não é isso. Eu estou querendo dizer que o espiritismo é uma doutrina que tem sua especificidade espiritual e que Allan Kardec haveria de dizer que a maturidade do senso moral é que permite que você seja um espírita verdadeiro ou um espírita imperfeito. Meu pai foi sempre um espírita imperfeito. Ele não conseguia entender a extensão do espiritismo. Há pessoas
nas famílias que adoram o fenômeno, mas não conseguem depreender o raciocínio lógico do espiritismo. Há outros que adoram as fenomenologias, acreditam, têm a certeza da comunicabilidade dos espíritos, fazem os raciocínios filosóficos, entendem a vida, mas não conseguem colocar o espiritismo em vivência prática moral. Não conseguem transformar o espiritismo numa ética comportamental. Não consegue, portanto, trazer o Cristo para permear a sua vida cotidiana. E há outros, esses dois primeiros, Allan Kardec chama de espíritas imperfeitos. Eles o são gradualmente porque estão num processo de amadurecimento. Talvez numa próxima existência consigam entender o espiritismo na sua amplitude. E os espíritas verdadeiros são aqueles que fazem uma imersão do espiritismo globalmente, entendem a doutrina espírita como uma ciência filosófica de consequências ético-morais. Portanto, são aqueles que mergulham em Jesus a partir dessa plataforma científico-moral e transformam-se em almas em constantes mudanças de comportamentos e de hábitos, porque as suas atitudes, elas passam a ser moduladas pelo Evangelho de Jesus, à luz do pensamento espírita. Então, isso dá-nos já, numa boa medida, a dificuldade que alguns lares têm, onde os filhos são espíritas de nascença, no entanto, alguns depois seguem outras religiões, ou são espíritas como o meu pai, mais ou menos, imperfeitos na linguagem de Kardec. E outros conseguem ser espíritas verdadeiros desde jovenzinho, às vezes desde criança. São níveis evolutivos dos espíritos que traduzem, que eles absorvem a doutrina espírita mais ou menos de conformidade com a sua capacidade, a despeito de todos serem educados por pais espíritas, de frequentar as evangelizações da infância e da juventude, eles crescem, mas crescem com os traços que traduzem aonde eles estão na capacidade de apreensão do espiritismo como ciência, como filosofia, como religião, religião natural. Então, esse olhar já vai nos demandando uma percepção de acolhimento melhor dos nossos filhos, para que a gente não queira que eles todos sejam iguais. Eles podem se tornar, todos eles, espíritas verdadeiros, mas eu conheço lares de pais espíritas trabalhadores onde nem um filho se transformou em espírita verdadeiro depois. Ou seja, nenhum dos filhos conseguiram seguir o espiritismo. Derivaram para outras posturas religiosas. Mas levaram, naturalmente, a semente da educação espiritista, mas que não vai, essa semente, germinar logo agora. Às vezes poderá ser mais tarde nessa encarnação, mas às vezes só noutra. Mas a convivência não foi em vão, foi fecunda. Não se desanime, pais, cujos filhos não conseguem seguir depois que crescem no espiritismo, se transformam adultos e fazem uma vinculação religiosa com outro culto. Não tem problema, porque se eles fazem uma vinculação com outras expressões religiosas, eles continuam com Deus, porque Deus não é espírita. Nós, espíritas, cremos em Deus como uma cadeira na faculdade, na Universidade do Espiritualismo, como outras cadeiras também falam de Deus e têm a sua própria visão. O que é importante é estar na cadeira do espiritualismo, crendo em Deus. Isso é fundamental, isso é importante, do que ficar fora da visão espiritualista, fora do teísmo, e descambar para o ateísmo. Porque, habitualmente, o ateísmo, ele é uma filosofia que não dá ensejo de ter uma concepção de vida com largueza, impulsionando o indivíduo para longe. Não dá. Habitualmente, ele se circunscreve pelos próprios limites da filosofia de que a gente é só o corpo, ele não consegue avaliar de que Deus existe e de que a espiritualidade, de que a vida após a morte se segue. Então, é nesse olhar
que nós precisamos compreender os filhos, de que é bom que eles sejam espiritualistas, se não conseguirem ser espíritas. Se forem espiritualistas e espíritas, que bom. Se forem espíritas imperfeitos, bom. Se for espírita verdadeiro, é o máximo. Mas isso não depende de nós, exclusivamente. A gente tem que oferecer e a germinação vem por conta do terreno, ou seja, de cada filho. Dentro do lar, o Espiritismo, portanto, trazendo essas características, ele explica claramente o quanto em nossas vidas, na nossa dinâmica familiar, nós reencarnamos trazendo conteúdos de afetos e desafetos. Nós não somos só espíritos, espíritas, que podemos guardar afinidade. Nós, às vezes, somos espíritas com maturidade para o espiritismo ser absorvido, mas trazemos contradições no nosso relacionamento anterior. Reencarnamos como desafetos. E a doutrina funciona para mediar esses distanciamentos, para facilitar o nosso processo de aproximação, para permitir que possamos ser um movimento de amor, de reconciliação. Então, dentro de casa, mesmo que todos cultivem o espiritismo, é compreensível que haja aversões e simpatias. Simpatias que decorrem de espíritos que já viveram juntos harmoniosamente, ou de espíritos que têm muita sintonia de gostos, de tendências, de inclinações. Mas também pode comparecer dentro do lar, mesmo entre os espíritos que estão cultivando o espiritismo, desafetos, desarmonias, divergências em função de traumas que não foram superados do passado, ou de divergências de gostos a despeito de serem espíritas. E se a gente é muito intolerante com a indiferença, com a diferença, nós costumamos às vezes radicalizar, se não tomamos cuidado em sermos respeitosos, tolerantes, indulgentes. Porque às vezes o outro é só diferente. O outro não é do mal. Mas temos dificuldade de aceitar porque a gente quer que todos rezem pela nossa cartilha. Falo das relações entre irmãos, falo da relação de pais em relação aos filhos. Nós vivemos, na minha experiência familiar original, família de origem, eu vivi essas experiências. Nós tínhamos um grupo de irmãos que estavam muito identificados com o espiritismo e com o trabalho, e um outro grupo que identificado com o espiritismo menos e não afeito ao trabalho. E quando eu fui crescendo, só para dar um exemplo, na posição de jovem, eu tinha um irmão que era um pouco mais velho que eu, 1 ano, e nós tínhamos muita divergência, porque eu era um espírita mesmo de valer, eu queria dormir e acordar com Kardec. E ele não, ele queria fazer apenas um pequeno contato com Kardec pelo Instagram, na linguagem de hoje. Ele queria apenas fazer uma mensagem de zap por dia, e eu queria estar contínuo com Kardec. Então, nós tínhamos uma divergência, porque nós íamos para reuniões semanais da Juventude Espírita, ele ia às vezes não ia, isso me incomodava. E tinham encontros de espíritas, eu ia, ele não ia. E quando chegava no comportamento, ele tinha um jeito diferente de ser, e eu cobrava dele. Quando eu cobrava, surgiam os conflitos. Então, nós brigávamos muito, discutíamos muito, porque tínhamos gostos diferentes. Eu queria para os encontros espíritas, para as atividades mais socialmente, diríamos assim, aceitas e recomendáveis, e às vezes ele ia para algumas festas assim, da pá virada, festas de arromba, e lugares que às vezes estavam comprometidos o acesso, e nós, pobres, a gente trocava as roupas, um usava a roupa do outro. Então ele pegava minhas roupas, os meus sapatos, e vinha, ou o meu sapato, que às vezes só tinha um mesmo, e sujava. E eu ficava muito incomodado, porque não só ele não pensava como eu, mas vivia do jeito dele, não do meu. Até o dia que eu me dei conta de que o problema não era ele, era eu. Porque eu queria impor o meu jeito de ser a ele, a minha crença a ele, o meu cultivo do espiritismo a ele. De que eu não estava vivendo aquilo que o espiritismo propunha.
Porque o Espiritismo propõe acolhimento, aceitação, respeito. E eu não estava cultivando. Eu estava querendo salvá-lo. Aliás, isso é muito comum dos pais, que eles querem salvar os filhos. E às vezes os filhos estão adultos e já têm as suas escolhas. E os pais continuam querendo resgatar os filhos de qualquer jeito. Acontecia isso com esse meu irmão, logo mais velho que eu. Quando eu deixei de cobrar, quando eu deixei de ficar monitorando o comportamento dele para chamar a atenção, porque eu chamava a atenção, eu questionava. Quando eu deixei de fazer isso, ele deixou de reagir contra mim, porque ele só reagia. O problema não era ele, era eu. E aí nós passamos a ter, com a maturidade e que eu fui alcançando, eu passei, já ainda quando jovem, a termos um relacionamento amistoso, de respeito. E depois, quando tornamos adultos, então consolidamos o vínculo de harmonia, mesmo entre as diferenças, mesmo entre os gostos serem diferenciados e o cultivo do espiritismo, da espiritualidade, do espiritismo e das reuniões espíritas também terem um volume diferenciado de um para o outro. Mas até hoje somos almas que nos relacionamos normalmente, vinculados afetivamente, como irmãos de uma família, mas cada um tem o seu jeito. Então, esse é um bom demonstrativo para que possamos compreender a dinâmica familiar, de que o Espiritismo nos banhando a vida e o banha genericamente, mas o faz de conformidade com a possibilidade de cada um e com o jeito de cada um. E de que todos temos que cultivar, nas nossas relações domésticas, a união respeitosa, a compaixão sábia, ser e compadecer-se do outro que está mal, sabiamente, sem querer suprimir a responsabilidade do outro, que o outro ande pelos nossos pés, que o outro pense pela nossa cabeça, que ele sinta pelo nosso coração. Nós podemos colocar numa compaixão empática no lugar dele para perceber como ele está, a fim de melhor ajudá-lo. E ajudá-lo com sabedoria. Compreendendo, portanto, de que cada um está numa instância evolutiva, numa percepção de vida, e cada um tem a sua janela de consciência pela qual se relaciona com o mundo. Dentro da família, o Espiritismo não anula, portanto, essas diferenças, nem tampouco as afinidades. Na minha família, por exemplo, as afinidades ficavam bem declaradas, especialmente do meu pai, por um dos meus irmãos, chamado Eduardo, que era o quindim dele. Então, a relação dele com o Eduardo era uma relação muito intrínseca. E era uma relação recíproca de cumplicidade. Eu, às vezes, ficava com ciúme do Eduardo e com uma certa culpa dentro de mim, porque eu, sendo espírita, não conseguia tratar o meu pai com a mesma deferência, carinho e flexibilidade que ele tinha com meu pai, que era um homem, um pai que apresentava um comportamento psiquiátrico e, às vezes, se comportava muito inadequadamente pela própria doença. E, na relação com o Eduardo, tinha uma predileção, uma preferência ostensiva, o que também me incomodava. Então, eu não conseguia ter pelo meu pai a mesma tolerância que o Eduardo tinha. Se é verdade que o meu pai tinha uma preferência por ele, era verdade também que o meu irmão, Eduardo, tinha um jeito de lidar filial que era muito maior do que o meu. Então eu ficava, em sendo espírita, dizendo, mas eu que sou espírita não consigo ter o comportamento que ele tem. Então eu ficava com aquela invejazinha espírita, inveja cinza, onde a gente olha para o outro e percebe que o outro está tendo um comportamento que você que deveria ter e não está tendo. Aos poucos, nós fomos considerando isso e podendo perceber de que isso faz parte da reencarnação, de que é normal termos afinidade mais por um ou por outro. É verdade que, do ponto de vista do processo da parental, maternal e paternal, nós devemos ter equidade, equanimidade. Nós podemos ter mais afinidade com um ou com o outro, mas nós não podemos ser injustos. As regras têm que ser para todos. Você não pode dispensar, por exemplo, cuidados, presentes,
manifestações afetivas de um em detrimento do outro, a despeito de ser mais afim com um do que com o outro. Você tem que ser equânime no trato daquilo que você vai ofertar. Você não pode dar um presente bom para um, que tem mais afinidade, e não dar para o outro, ou dar um presente michuruca para o outro. Você não pode levar para o campo aquele com quem você tem afinidade, no futebol, e o outro que você não tem afinidade, você deixa, porque você não leva. Não é porque o outro não queira ir, é porque você não quer levar. Porque isso é um processo de quebra da equanimidade, isso afeta o processo da educação e na formação das personalidades dos filhos. Então, em casa tinha isso. Esse meu irmão tinha muito afinidade por ele e nós não tínhamos. Então, nós chamávamos os outros irmãos, dizíamos que esse irmão, o Eduardo, era o filho de ouro e nós éramos o de latão. Nem prata, nós chegávamos para ver que era a diferença aqui, era filho de latão. E esse processo, no entanto, à medida que o Espiritismo foi nos banhando, foi nos deixando compreender que a forma não equânime com que ele tratava o meu irmão era em função da doença que ele dispunha, de que ele também tinha afinidade com o meu irmão que nós não tínhamos construído em outras vidas, e que devíamos não só respeitar, mas admirar carinhosamente aquela relação de vínculo. E assim também nós fomos ajustando e transformando isso numa brincadeira. Então já gozávamos na relação com ele, com meu pai, essa preferência. Ele sempre tentava negar, naturalmente, mas às vezes ele se traía e não conseguia esconder quando manifestando nas palavras ou nas atitudes de que havia uma predileção pelo Eduardo. Então, quando ele estava para desencarnar, isso é um outro fenômeno que nós queremos compartilhar, que o Espiritismo nos ajuda a entender a vida como um fenômeno contínuo, e de que mais importante do que morrer é como a gente vive, não é do que a gente morreu. Nós tivemos a oportunidade de ver o meu pai caminhando para a desencarnação com 92 anos. Os irmãos todos já tínhamos visitado, e menos o Eduardo tinha ido lá visitá-lo na UTI. E o Eduardo é médico, o Eduardo é anestesista, rato de hospital, então, portanto, não tinha por que não ter ido. Na verdade, era uma sensibilidade de alguém que estava deixando para trás um relacionamento cujo vínculo era tão profundo que dizer adeus, ou até breve, era muito difícil. Precisou o filho do Eduardo, o neto do meu pai, vir do Rio Grande do Sul e colocá-lo contra a parede, dizendo: pai, o teu velho está para desencarnar, tu vai ver ou tu não vai ver o teu velho? E aí ele foi. Para você ver como é delicado esses componentes que envolvem a análise das relações. Ele era o que representava a maior resistência porque tinha dor. Quando eu fui visitar, logo após a internação do meu pai no hospital, a primeira coisa que eu cheguei no leito de UTI, a primeira coisa que o meu pai me falou foi: cadê o Eduardo? Ele nem falou comigo, ele nem me cumprimentou, ele nem foi logo direto no alvo, era assim que ele se traía. E eu achei muito gozado, porque é o amor nas suas manifestações, é belo isso. Isso não tem nada de mal, isso é bonito. E nós precisamos olhar para a família quando isso acontece, sem desmerecer, sem ter inveja, sem ter ciúme, essa inveja cinza que eu falei. Isso tudo é pequeno. Nós precisamos celebrar o amor que há dentro de casa, de mais afinidade de um membro com o outro, sem nenhum desprestígio, sem nenhuma perseguição, sem nenhuma sabotagem. Ao contrário, devemos usar isso como estímulo para também criarmos relações mais profundas, mais próximas, mais achegadas, mais adequadas do ponto de vista da profundidade. Porque uma família, à luz do Espiritismo, ela se une não é pela crença nos princípios, é pelo amor que nós aprendemos a partir da ciência e da filosofia que fala dos princípios, que é o exercício do amor na perspectiva do Evangelho de Jesus. Isso é o que é o mais importante.
O mais importante não é se nós cremos na imortalidade da alma, na reencarnação, na lei de causa e efeito, para que uma família alcance o seu objetivo enquanto família e cumpra o seu objetivo de potencializar o desenvolvimento dos seus membros e manter a união, é o cultivo das virtudes que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz de bandeja, que nos oferece a mãos cheias. É isso que é o mais fundamental, porque isso é o transformador. A ciência e a filosofia, que compõem a base para que o amor seja trazido, para que o Evangelho compareça, elas são muito importantes do ponto de vista intelectual. Mas do ponto de vista moral, o Evangelho é a pedra de toque. Então, é necessário compreender que o Espiritismo, do ponto de vista da família, ele só alcança o objetivo quando ele sai das análises e dos fatos que falam de que o Espiritismo comprova as leis da natureza para que possamos vivê-las moralmente, as leis morais, para que possamos experimentar o perdão, a solidariedade, a paciência, a misericórdia, a indulgência, a tolerância. É quando nós conseguimos exercer a benevolência, a gratidão, a docilidade, a afabilidade, quando nós conseguimos cultuar, cultivar, experimentar isso em família, é que a família brilha à luz do Espiritismo. Brilha não é porque ali tem expositores, tem evangelizadores de criança, de juventude, tem trabalhadores espíritas. Não. Ela brilha porque ela vive o amor. E se ela vive o amor, ela tem essa argamassa de união muito sólida e sustenta cada indivíduo do seu jeito, no seu caminho, na sua direção, no seu propósito, na sua missão para a qual cada espírito reencarnou. Então, ela cumpre a sua função de ajudar cada membro a se desenvolver, a viver uma vida digna e a produzir na sociedade para onde cada um vai se encaminhando, nos diversos grupos sociais, na escola, no trabalho, na comunidade, no grupo espírita, nos grupos sociais de um modo geral, cada um vai produzir o bem que acumulou do espiritismo, sustentado nessa base de amor que lhe serviu de plataforma de exercício diário, serviu de laboratório para que pudéssemos esculpir a cristandade dentro de nós mesmos. Então, essa é a beleza do Espiritismo. E aí ela nos dá ensejo de poder viver a ética, da honestidade, de poder viver a desencarnação de uma forma mais amena, silenciosa, sem revolta, sem desespero, que a gente sabe tudo isso do ponto de vista teórico espírita, mas na vivência é que está o Evangelho. Se nós conseguimos concretizar, lidando com a desencarnação, o silêncio respeitoso, o choro normal que comparece do luto, a saudade gostosa, a nostalgia da convivência, isso tudo é normal. Mas isso só pode ser feito com equilíbrio se nós estivermos impregnados da pedra de toque que faz do Espiritismo ser uma doutrina de excelência para a transformação do mundo, que é o Evangelho. É por isso que nós cultivamos, enquanto família, o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Eu digo pelo menos porque se a família está em crise, nós devemos fazê-lo dia sim, dia não, ou todos os dias. Eu vivi um processo de experiência, de obsessão, no qual eu tinha dores de cabeça. Então eu tomava passe, quando acabava de tomar o passe, a dor de cabeça ia embora. 24 horas depois, como se fosse uma medicação, a dor de cabeça já estava plena novamente. Então eu tomava passe todos os dias. Eu todos os dias fazia o Evangelho. Era o Evangelho diário, seguido de uma equipe que vinha para aplicar passes. E eu domesticamente, ali, acolhido, recebia as bênçãos da solidariedade, da espiritualidade amiga e do conhecimento espírita num Evangelho cuja necessidade era do dia após dia, enquanto reflexão, oração e passe. Então,
A doutrina espírita, ela propõe uma vivência do evangelho que é diária do ponto de vista comportamental. Mas o estudo e a reflexão do evangelho com oração em grupo, ela pode ser feita uma vez por semana ou todos os dias, de conformidade com a necessidade da família. Não é um culto, não é um culto exterior da família. É um espaço de reflexão teórico para que a nossa prática possa ser trazida ali, a fim de que, em sendo avaliados por nós mesmos, em recebermos o feedback dos outros, mas, sobretudo, a nossa autoavaliação, nós possamos crescer no algodão das análises da fraternidade, do aconchego, recebermos feedback para podermos melhorar o nosso comportamento. Então, o Evangelho no Lar é o Espiritismo em casa, nos ajudando a sermos cada vez melhores, a avançarmos na direção de novas vitórias, a superarmos os nossos desafios. Então, o Espiritismo, quando está presente, a gente lida com a morte ou com a doença, porque a doença, como eu acabei de citar, fazendo referência a mim mesmo, ela, às vezes, traz uma demanda longa e precisa de uma cumplicidade familiar, dessa união, para que aquele espírito que está vivendo aquele processo, apoiado pelos outros, todos cresçamos. Aquele resgata, por exemplo, e os outros desenvolvem competências, que às vezes estão no sentido provacional, ou estão, às vezes, dentro do resgate, e todos crescem, todos avançam. Não há nada que aconteça na família do ponto de vista da doença, do ponto de vista da desencarnação, que seja perverso, negativo, ruim, salvo se nós optarmos por tentar ou cometer o suicídio, que é um ato voluntário, indesejável, e que, se tendo consciência e se faz um tipo de movimentação nesse sentido, é muito traumático, especialmente para quem vai, mas também para quem fica, porque a morte, ela não existe, é apenas soltar a vestimenta, você continua vivo. E a vida pujante é no mundo espiritual, aonde nós nos sentimos mais afetados pelos nossos pensamentos e nossas emoções. Então, o suicídio proporciona uma dor incomparável. E a família, em viver dessa experiência, ela vai ter que lidar, vai ter que lidar muito com essa demanda, que é muito difícil. Mas se ela tiver o espiritismo, ela vai conseguir lidar com isso sem fazer disso uma culpa insuperável, sem fazer disso um processo de fragmentação da família, sem que outros sigam o mesmo caminho, sem que se acuse uns aos outros. Ela vai viver aquele luto, que é um luto não esperado, que é um luto difícil, que é um luto que poderia não ter vindo porque foi uma escolha, e ela vai fazer daquilo um grande aprendizado se conhece o Espiritismo. Até nessa circunstância que é a mais dramática que uma família pode viver, nós conseguiremos avançar. Mas se o suicídio não se estabeleceu, mas um filho ou um pai deriva para a droga, a dependência das substâncias, seja para o álcool, seja para outra substância psicoativa, a família também é chamada a se rever. E o Espiritismo nos ajuda a que a gente não fique perseguindo as pessoas que são dependentes químicos ou que têm uma outra doença similar, para que não transformemos eles em boi de piranha, em ovelha negra, em o problema da família. À luz do Espiritismo, nós passamos a nos olhar e, ao invés de dizer assim, nós não estamos bem, porque fulano está usando droga, a gente faz ao contrário a pergunta, fulano está usando droga, está bebendo muito, o que está acontecendo conosco para que ele possa estar tendo esse tipo de comportamento? Nós invertemos a questão e passamos a olhar a família precisando de tratamento, que se manifesta através de um membro da família que derrapa ali para a dependência química. E a família, então, passa a fazer todo o investimento, não só no indivíduo, mas na família. O que é que a gente precisa se rever, melhorar, para que a família fique funcional, saudável, evitando que um membro da família vá para a marginalidade do comportamento, para as negatividades das atitudes, denunciando que a família não está saudável, como alguém que adoecesse do pé para falar de que o organismo todo está doente. Então,
esse olhar que o Espiritismo nos traz, ele é profundamente libertador. Porque nas horas de tristeza, da morte, da pior morte, que é o suicídio, das doenças, das dependências químicas, nós estamos juntos para se olhar e crescer mesmo diante de uma situação que habitualmente demanda muito esforço. É um desafio, às vezes, a ser superado numa vivência de anos. Mas o Espiritismo também é uma doutrina extraordinária, porque ela nos ajuda a entender que ninguém passa por essa situação num grupinho familiar, num grupo, numa microsociedade, ao acaso. De que isso que vivemos é resultado daquilo que construímos, mais aquilo que trazemos do passado. De que tudo nos diz respeito. E de que nós vamos tratar tudo isso para todos crescermos, respeitando cada indivíduo enquanto individualidade, quanto escolhas, porque nós não obrigamos ninguém da família a ter que evoluir como o grupo está se encaminhando. Às vezes a família toda se alinha, mas tem alguém que decide fazer um outro movimento, mais precário, mais frágil, mais vulnerável, e a gente tem que escolher, mas não fazer disso um motivo de infelicidade e nem fazer disso um motivo de julgamento do outro e de execução do outro e de exclusão do outro. Uma família não exclui ninguém, não exclui suicida, ou aquele que tentou suicídio, ou aquele que está dependente químico, ou aquele que traiu, ou aquele que, enfim, que mostrou-se ingrato. Para a saúde da família, a proposta espírita é o do perdão e o da inclusão, nunca exclusão. Então, o Espiritismo é essa doutrina extraordinária que nos ajuda a olhar todas essas questões que são desafiadoras e ajuda a nos celebrar a vitória, a fraternidade, a celebrar os aniversários, a poder partilhar das alegrias, a de poder estar juntos no momento da vitória, não só da derrota. Então, é uma doutrina que nos sugere a cumplicidade, porque é na microfamília que nós elaboramos a construção de valores e princípios que nós vamos exportar para a vida pública na posição de um profissional liberal, de um funcionário público, de um gestor de uma empresa, às vezes, de um político, ou de um professor, ou de um artesão, ou de um empregado doméstico. Dependendo de como nós vivemos em família, nós seremos um excelente profissional que ocupa um espaço na sociedade, desempenhando aquela função com prontidão, com beleza, com encanto. Essa é a doutrina que revive o cristianismo. Jesus nos lembrou muito bem dela quando disse: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? A mãe estava procurando, e quando lhe dizem que a mãe estava procurando, diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha irmã? Fazendo empreender de que a família consanguínea ela é uma base, mas que extrapola para uma grande família. Então o Espiritismo nos ajuda que nós não vamos ser felizes só na família nuclear, em regime de egoísmo. A nossa família está bem, está feliz, todos estão bem. Não. Se nós estamos bem, é natural que a gente exporte o bem para fora. Então, nós, enquanto membros, participamos da escola, participamos do centro espírita, participamos dos grupos sociais, participamos do trabalho sempre, multiplicando as bênçãos que emergem da família, que é a fonte geradora das virtudes, dos comportamentos novos, das ideologias que se refinam, na conta de fraternidade, solidariedade, tolerância. É isso que vai emergir do espiritismo em família para os outros grupos sociais. Por isso, o espiritismo foca na família, porque é a partir daí que nós vamos fazer a grande mudança planetária. A mudança planetária não vem de fora para dentro. A mudança sociológica, ela não se estabelece a partir dos governos. Os governos nos refletem, porque todo homem que é um presidente, um diretor de uma empresa estatal, um político prefeito, um deputado estadual, um senador, ele veio de uma família, e o comportamento dele está lá refletindo o que ele viveu em família.
Ele não está refletindo lá só a pressão do grupo, o corporativismo, não. Ele está lá cedendo ou não, dependendo do que ele viveu em família, porque é lá na família que se estrutura as bases da formação da personalidade. Hoje eu estou convencido, avançando na maturidade, de que a fundamental importância para uma transformação de uma sociedade é investir na criança. Isso foi sempre dito, mas isso para mim toma cada vez mais contornos de uma verdade que precisa ser proclamada e precisa ser entronizada. Uma sociedade só muda quando você investe ética e moralmente nas crianças, dentro do lar. Não é na escola. A escola refina, complementa, ajuda ou não, mas o lar é a plataforma básica no processo educativo para que possamos ter uma sociedade transformada e alvissareira. O lar, sobretudo, vivendo o teísmo, a crença em Deus, na perspectiva espírita, trazendo o evangelho de Jesus, tendo Jesus como protagonista. Por isso, poderíamos dizer que uma sociedade se transforma quando Jesus está presente dentro do lar e aí ele se exporta para fora. E dentro do lar, porque ele está dentro de cada coração. É isso que faz falta na atualidade. E é isso que faz o espírito Maria Dolores afirmar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um cântico para falar dessa necessidade de nós abrirmos o coração para que o mundo possa efetivamente ser transformado mais intensamente. Diz ela, com que eu encerro a minha fala, abrindo para as perguntas, diz, em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Jesus, a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado. Gratidão, Alberto. Gratidão por palavras tão esclarecedoras, tão confortadoras aos nossos corações. Nós temos muitas perguntas, mas nós vamos selecionar somente 3, por conta da nossa readequação, certo? Mas desde já receba nosso carinho, nossa gratidão. Você fala da família no processo de união, do desenvolvimento coletivo. E que normalmente, assim, esse grupamento familiar é muito importante
para a construção do nosso progresso espiritual. Então, como a gente entender hoje as famílias que se agridem e se apresentam desunidas? Por que nascem tantos espíritos tão diferentes, aparentemente sem nenhuma afinidade, nesses grupamentos familiares? Efetivamente, as famílias precisam olhar para os apelos que vêm de fora. O mundo, ele vive uma transição, segundo os espíritos, de aproximadamente 70 anos antes de surgir o espiritismo na Terra, em 1857. Então, nós estamos seguindo há mais de 200 anos num movimento de transformação que, segundo os espíritos, ensejou muitos espíritos que estavam presos nas furnas do mundo espiritual reencarnarem. Esses espíritos estão tendo a oportunidade de seguir com a Terra como um planeta de regeneração no qual ela vai se transformar, saindo da posição de provas e expiações. E esses espíritos, ao invés de aproveitarem, grande parte deles, a oportunidade que se lhe está sendo oferecida e fazer os movimentos de transformação necessários, eles reeditam os seus equívocos. Eles trazem conteúdos de liderança malsãos, e eles arrastam muitos seguidores nos seus comportamentos, seja virtual, seja presencial. Então, nós encontramos uma certa subversão na ordem planetária por conta de muitos espíritos que ficaram retidos em cárceres interiores e privados no mundo espiritual, e eles emergiram para o mundo reencarnando, e eles então entram nesse momento onde tem muitos espíritos nobres renascendo para ajudar e chamar a humanidade para seguir um bom caminho, e esses outros que se identificam com a crueldade, se identificam com a avareza, se fixam num processo de paixões degradantes, que se cristalizam na arrogância e na prepotência, gerando ditaduras familiares, sociais, ideológicas, de forma perversa. Enfim, esses espíritos, eles arrastam muitos outros que estão reencarnados na Terra em dúvidas sobre o que fazer, o que seguir. E as famílias sofrem a influência desses seguidores que se apresentam na arte, que se apresentam no esporte, que se apresentam na política, em todos os campos sociais. Então, nós vamos ver, na atualidade, coisas extraordinariamente belas na arte e coisas bizonhas, bizarras. Nós vamos encontrar no exercício da política alguns poucos exemplos muito bons, mas vamos encontrar muitos exemplos muito maus. Nós vamos encontrar nesses dias, no ponto de vista do exercício da fraternidade, grupos, ONGs, que lutam pela solidariedade, pela fraternidade, Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, tantos grupos que se reúnem proclamando o amor, a tolerância, mas vamos encontrar grupos de horror, de morticínios, homens-bombas, enfim. Esse é o mundo em que nós nos encontramos. E isso funciona como apelos para os lares. Se os lares não tiverem uma filosofia de vida e uma religiosidade, esses espíritos que reencarnam, trazendo as circunstâncias interiores que nós já assinalamos aqui, eles cedem a esses apelos com os quais eles se identificam e fragmentam-se dentro de casa. Cabe aos pais, especialmente, alinhar-se, buscar uma identidade do ponto de vista da espiritualidade, se não religiosidade, pelo menos uma espiritualidade, conectar-se com Deus e melhorar o índice de convivência com os filhos, dando-lhes amor aos filhos, vinculando aos filhos através do cuidado, da assistência, da proteção, tanto mais quanto menores eles são, para criar um vínculo de união baseado na afetividade, na ética, na espiritualidade. Esse é a melhor forma de prevenir
que o lar se desfaça, se desmorone, e que esses espíritos sofram e cedam aos apelos externos e tragam dentro de casa, em nome desses apelos, desses pseudo-líderes ou de líderes negativos, o conteúdo de negatividade para o lar, quebrando a harmonia do lar ou agravando a desarmonia do lar. Então, é um chamado que estamos aqui proclamando para que os pais possam se aproximar de Deus, possam ter mais tempo para os seus filhos, possam dispensar mais tempo para as celebrações domésticas, as refeições, o cuidado, o trato da coabitação, no qual nós tivemos a oportunidade na pandemia de experimentar um pouco isso. Mas os pais, em relação aos filhos, são tão estranhos aos filhos, tão distantes, que a pandemia suscitou uma aproximação e gerou em muitos uma coisa admirável de união, os filhos adoraram, os menores, e noutros gerou violência, porque bateu com a incompetência dos pais em lidar com os filhos, apoiando, sobretudo, nos deveres escolares. Então, fundamentalmente, nós concluiríamos dizendo que cada um tem que esculpir dentro de si um processo de autotransformação moral para que a família possa se beneficiar e para que os membros da família possam reverter esse quadro de desarmonia interna e resistir aos apelos externos negativos e, ao contrário, oferecer um outro tipo de face para fazer face às negatividades externas com comportamentos saudáveis. Obrigada, Alberto. Dando continuidade ainda a essa sua linha de raciocínio, teve uma pessoa que perguntou como conduzir os filhos, né, numa família espírita, às aulas de evangelização quando eles não querem. É somente assim que a gente pode ajudar? Como trazer esses filhos para perto do divino, para perto desse... Nós conseguimos isso quando exercemos uma atividade presencial de amor junto aos filhos desde pequeninos. Porque nós criamos vínculos muito fortes com os filhos de autoridade moral. E aí, levar para as escolas formais e para os centros espíritas é uma consequência desse amor que resulta numa autoridade dos pais. Os pais levam. Os pais não perguntam aos filhos pequenos se eles querem ou não querem ir. Então, a dificuldade está porque nós somos, em relação à escola, muito assertivos, mas quando chega no centro espírita, a gente deixa que eles escolham. A religião dos nossos filhos, quem escolhe somos nós hoje. Amanhã, eles podem escolher outras. Porque é aquilo que nós temos para dar, é o melhor que temos para dar, e vamos dar. Nós não vamos esperar eles crescerem. Nós vamos cultivar aquilo que temos e levamos para o centro espírita. Mas não precisamos levar à força, porque se amamos, eles vão conosco. Se houver alguma pequena resistência, nós conseguimos fazer o processo do convencimento. O que se transforma em alguma dificuldade é na juventude, onde a criança deixa de ceder ao adulto completamente e passa a ter a sua vontade melhor expressa. E aí cabe aos pais o melhor manejo, um traquejo mais adequado para poder fazer o convencimento de que os filhos precisam ir ao centro espírita, de forma a fazer parte da sua formação moral. Mas isso tudo resulta do que aconteceu na infância, como na infância resulta do que aconteceu na nossa relação inicial de educação amorosa com os nossos filhos. Se nós não tivermos uma relação amorosa com os nossos filhos pequenos, a infância já vai ser tumultuada, a juventude, o conflito estará deflagrado. Mas se nós tivermos essa história construída do jeito que eu assinalei, os jovens também irão. Às vezes, com alguma resistência, eles irão. Mas eles obedecerão aos pais, não pelo autoritarismo, mas porque os pais já criaram um espaço de discernimento e podem dizer a eles: meus filhos, quando vocês se submeteram, reencarnar como meus filhos, vocês se submeteram, seguir a minha orientação. Eu, como pai, como mãe, nós temos um dever de conduzi-los. Nós nos comprometemos na espiritualidade amiga com o encaminhamento de vocês.
E vocês, antes de reencarnar, aceitaram vir nossos filhos e se submeter à nossa orientação. Então, eu espero que vocês cumpram aquilo que nós acordamos no mundo espiritual. Quando você seguir a sua vida adulta, e você faz o que você quiser, faça com seus filhos do jeito que você quiser, mas agora você está sob a minha tutela. Eu já vi pai com filho de 18 anos dizer isso, e o filho, mesmo contrafeito, ir para o centro espírita e depois se alinhar com o espiritismo como um trabalhador espírita. Eu não concordo apenas é que os pais usem a violência com os filhos, porque aí eles vão ter raiva do espiritismo, porque o pai, a mãe, usou de violência para levá-los ao centro espírita. Então, nós precisamos ter o bom senso para fazermos esse encaminhamento de uma forma adequada. E aí, cada família, de conformidade com esse conflito deflagrado de uma forma exorbitante, vai saber como vai encaminhar esse filho, de modo que o filho tenha uma orientação religiosa. Porque às vezes ele está namorando, diz, não, eu vou para o catolicismo, não sei o quê. Tudo bem, se há uma resistência firme e ele já está com discernimento posicionado, a gente diz, tudo bem, então vá para o catolicismo. E aí a gente fica monitorando se ele vai, e a gente fica... O tanto melhor será se o processo for na diplomacia, na relação amistosa, do vínculo construído. E tanto pior será se eles não nos sentirem amados e se nós quisermos impor apenas como uma autoridade da qual nós não conseguimos assumi-la, seja no amor, seja no bom exemplo. Porque às vezes os pais querem levar os filhos, mas não vão. Os pais querem que os filhos façam uma caminhada, mas não comparecem. Vão para a evangelização, tem a reunião dos pais, eles não ficam. Então, isso demonstra o quanto os pais estão desconectados. Porque todo pai que leva a criança para a evangelização e o centro espírita tem uma reunião para os adultos, deveriam ficar para o filho entender o quanto é importante pela ação do pai. Congruência, isso é congruência. Mas nós somos ainda muito incongruentes, precisamos nos olhar bastante para perceber que a resistência dos nossos filhos está mais na dificuldade dos pais do que efetivamente na dificuldade e na resistência dos filhos. É verdade. E assim, às vezes eu brinco aqui dizendo assim, a gente tem que dizer o que faz e fazer o que diz, né? Se a gente quer que eles vão para a casa espírita, para a evangelização, nós precisamos ir também. Mas, Alberto, a última não é bem uma pergunta. A gente vai pedir para você explicar um pouquinho, que ficou assim, algumas pessoas com alguma curiosidade, do que é essa invejinha cinza que você falou. É porque a gente costuma dizer assim, uma invejinha branca, negra, e aí fica, hoje a gente não pode dizer mais nada assim que fica preconceituoso, né? Quando eu disse, por exemplo, uma ovelha negra, então pode parecer de que o negro é uma fala que contextualiza um preconceito contra os negros. Se eu disser que é uma invejinha branca, eu estou querendo dizer que é uma inveja preconceituosamente relacionada à cor branca, aos brancos. Ou então alguém é capaz de dizer, não, ele está dizendo isso para não dizer uma inveja negra, mas no fundo é um preconceito, que todo mundo que gosta de preconceito, ou que é aliado ao preconceito, vê preconceito em tudo. Aí a gente usa a cinza. A gente costuma dizer assim, hoje o dia está cinza. Não é só as nuvens que estão cinzas ameaçando chuva, é que o dia não está bom. Então a gente usa essas expressões da inveja. Mas no fundo, o que a gente quer dizer mesmo é que inveja é uma imperfeição, um verme corroedor negativo que a gente precisa olhar para transformar, porque não é bom carregar inveja, ciúme, que são derivativos do orgulho e do egoísmo e que sempre nos fazem mal nas nossas relações. Obrigada, Alberto. Obrigada por tantos esclarecimentos. Aqui no chat, muitas pessoas agradecendo esclarecimentos de como foi importante a sua fala de hoje, de como você ajudou tantas pessoas hoje, tantos corações. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer o carinho e fico muito feliz de participar na Federação Espírita Pernambucana e de poder dizer para você da nossa gratidão de poder estar participando desse conclave e da minha felicidade
e convidar os internautas para a próxima mostra no ano que vem, onde nós estaremos presentes, provavelmente presencialmente, para Deus fazermos o quiser. encontro do açaí com um bolo de rolo de uma forma maravilhosa. Gratidão, Alberto. Receba no coração o nosso carinho da família espírita pernambucana. Obrigado.